Fala galera, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, na paz de Jesus Cristo. Eu vou gravar esse vídeo hoje aqui para responder a um comentário de um irmão nosso, que ele chama, eu acho que é Israel Batista, se não estiver errado, Israel Batista. Eu observei o comentário dele em um dos vídeos que eu postei nesse canal meu aqui, e ele falou algo curioso, né? Ele disse que não, as testemunhas de Jeová não separam famílias, não dividem famílias. E aí ele dá uma sequência, né? Se você estiver assistindo esse vídeo, um abraço para você, para sua família. Espero que vocês estejam em paz. E ele menciona ali mencionou até as palavras ali de Jesus Cristo nesse vídeo. O Israel disse que Jesus Cristo, ele mencionou que as famílias seriam divididas mesmo, porque foi isso que ele veio fazer aqui. Normalmente, pessoal, eu apago alguns comentários muito raivosos, né? Porque dá para perceber que muita testemunha de Jeová, ele é muito virulento, muito agressivo, né? E é muito complicado isso. Então, às vezes é necessário apagar alguns comentários pela agressão que eles demonstram, né? E às vezes até para quem for ler esse comentário vai ficar muito complicado, porque são palavras de baixo calão. Mas esse do Israel aí eu vou deixar. Esse comentário do Israel. Vou deixar o seu comentário, Israel. Bem, o Israel, ele diz que o que Jesus Cristo veio fazer aqui na Terra foi dividir as famílias e não uni-las, né? E aí ele menciona as palavras de Jesus Cristo e ele fala que o próprio Jesus Cristo disse isso, que ele veio estabelecer aí a divisão entre pai e filho, entre a nora e a sua sogra, enfim. E ele passa a mencionar essa divisão que Jesus mencionou. Olha, Israel, eu vou falar até, de certo modo, você tem razão nesse aspecto. Jesus, ele mencionou que haveria uma certa ruptura da família, em alguns casos sim, porque muitas vezes alguns da família, eles acabam não aceitando, dependendo, né, o cristianismo. Alguns da família acabam não aceitando, e nem a forma de se comportar dessa pessoa que aceita o cristianismo. E eu vou dizer até para você, que na própria família do próprio Jesus Cristo, irmão Israel, aconteceu isso. Os irmãos de Jesus Cristo, logo de início, não aceitaram o cristianismo. Eles praticavam o judaísmo, mas eles não aceitavam a pregação de Jesus Cristo. Tanto que em uma determinada situação, os irmãos de Jesus Cristo falaram, olha, vamos subir lá para o templo, lá para Jerusalém, lá. Porque Jesus, acho que ele estava em Samaria. E aí os irmãos dele, que ainda não tinham, até esse momento, eles não tinham aceitado o cristianismo, né, aceitado a pregação do irmão deles, que era Jesus Cristo, então eles acabavam meio que colocando ali uma certa dúvida sobre Jesus Cristo e chamaram Jesus Cristo, né? Jesus Cristo não estava em Jerusalém, eles falaram, vamos subir lá para Jerusalém, porque é lá que as coisas acontecem, né? Aliás, um profeta que se preze, né? Ele faz milagres, né? Ele faz acontecer diante dos seus discípulos na sua terra. E Jesus Cristo falou, olha, para vocês sempre tá bom, mas para mim ainda não. Quer dizer, não chegou minha hora ainda, né? Jesus Cristo mencionou isso. Então, até na família de Jesus Cristo havia uma certa divisão ali, até que no futuro os irmãos deles aceitaram a Jesus Cristo, tanto que um meio-irmão de Jesus Cristo, ele até mesmo chegou a escrever um livro na Bíblia, né? O livro de Tiago. Bem, mas irmão Israel, aí ficou a questão do que você mencionou, que Jesus mencionou que a pregação de Jesus Cristo ela veio para dividir as pessoas, não para unir. Provavelmente, eu não gosto de julgar ninguém, muito pelo contrário, mas eu acredito que você não é muito adepto de ler a Bíblia como ela é, né? Talvez leia mais com um binóculo, uma lupa ou um óculos do corpo governante, da torre de vigia. E aí você não entende realmente o que é o cristianismo, o Israel. Por exemplo, Testemunha de Jeová não é uma religião, é uma denominação. E eles alegam ser cristãos, entendeu, irmão Israel? Então o que você chama de religião, na verdade, você tem que entender que isso é uma denominação. Porque se eu perguntar para você, qual foi a denominação que Jesus deixou? Qual foi a denominação? O que você responderia? Nenhuma. Jesus Cristo, ele não deixou, Israel, nenhuma denominação. Ele deixou o cristianismo. E aí as denominações,
elas abraçam o cristianismo como meio de vida. E aí tem os seus erros, tem os seus acertos, tem os seus defeitos, tem os seus dogmas, né? Eles têm a sua liturgia, enfim, eles acabam estudando e aí entendem a sua maneira e aplicam aquilo ali, baseado no cristianismo. E as Testemunhas de Jeová, eles se declaram como uma religião, né? É lógico, entra muito no conceito de seita, mas as Testemunhas de Jeová, irmão Israel, eles se concentram em dizer que eles são uma religião cristã. Ou seja, eles dizem que são adeptos dos ensinos de Jesus Cristo. No entanto, se você, assim como eu, vou até usar o meu exemplo. Por exemplo, eu saí da seita das Testemunhas de Jeová. Eu saí. Eu discordei de algumas coisas, né? Depois de um tempo, eu saí. Até aí tudo bem, não tem problema nenhum, saí. Mas continuo sendo cristão, porque eu não me declaro ateu e também não me declaro de outra denominação, de outra religião. Eu não me declaro de outra religião. Eu não me tornei, não que eu poderia ter me tornado também, mas não me tornei. Não me tornei um budista, eu não me tornei um shintoísta, eu não me tornei um hindu. Então, eu não me tornei um islamista, não me tornei, eu continuo sendo um cristão. Mas para uma testemunha de Jeová, quando alguém sai de sua denominação, eles têm que... É assim que faz, por exemplo, eles fazem dessa maneira. Só para você ter uma ideia, ô irmão Israel, da minha família, a minha família mesmo, diretamente, não teve problema não. Minha mãe continua sendo uma testemunha de Jeová, mas continua falando comigo. Mas, por exemplo, a minha sogra, o meu sogro, cunhados, da parte da minha esposa, eles me consideram, por exemplo, como um cão sarnento, né? Eles podem passar do meu lado hoje, mas eles não falam comigo. Por exemplo, eu passei do lado do meu cunhado. Anteontem, estava eu e minha esposa. E ele tem que fingir que não me viu, ele tem que passar para o outro lado da rua. Estava ele e a esposa dele. Ele tem que literalmente fingir que eu não existo. Entendeu? Para mim não me ofende hoje, porque eles estão presos também, aprisionados a esse sentimento, a esse ensinamento. É dolorido para eles mesmo, né? Porque são eles que acabam ficando meio sem graças quando passa perto da gente. É uma pena isso, é uma pena mesmo. Mas eu gostaria de gravar esse vídeo aqui. Cheguei no outro cliente, eu estou a trabalho, pessoal. Eu trabalho com vendas, né? E eu estou vindo entregar um material aqui para uma cliente minha. Bem, mas eu queria só mencionar isso, irmão Israel. Eles dividem. Uma testemunha de Jeová, ele, talvez na sua essência, ele nem gostaria de fazer isso. De estar longe do seu pai, da sua mãe, do seu cunhado. Talvez na essência eles não gostariam de fazer isso. Eles não gostariam de ter essa atitude. Mas são ensinados assim. Então dá uma dó, de certo modo dá dó. Então eles pregam, pelo fato de ser uma seita, e eu não tenho nada contra as testemunhas de Jeová como pessoas, irmão Israel. Mas a liderança, porque eles conseguem manipular a mente de uma testemunha de Jeová. E com isso, infelizmente, muitas pessoas acabam tirando sua vida, porque elas são condenadas socialmente, né? O americano chama isso de shaming, e o brasileiro chama de ostracismo, tem que causar uma divisão nas amizades, nas famílias, nos irmãos, né? Quando ele para de ter os mesmos dogmas, as mesmas doutrinas de uma testemunha de Jeová, então ele tem que ser tratado com esse ostracismo desnecessário. E isso é muito triste, é muito triste. Mas dividem sim, irmão Israel. Espero que você leia a Bíblia como ela é, e perceba que Jesus Cristo, nem mesmo os fariseus, que ele chamou os fariseus de hipócritas nos seus dias, Jesus Cristo, ele falava com eles, com os fariseus, com os saduceus. Não tem um grupo sequer que Jesus Cristo ele deixou de cumprimentar, ou passou para o outro lado da rua, porque as pessoas deixaram de acreditar nele. Olha só que coisa. Então Jesus, ele é um exemplo. Espero que você reflita nisso. E Jesus, ele deixou esse exemplo de que o preconceito, de que esse ostracismo, essa divisão e as seitas, na verdade a secta, que a seita é um grupo sectário, ele ocorre simplesmente por causa da manipulação do homem. E também porque o diabo ele existe. E, infelizmente, ele deseja isso, né? Na verdade, Jesus disse assim que todo reino dividido, ele cai. Então, as testemunhas de Jeová, eles não podem ter pessoas que aceitam o cristianismo de Cristo, porque senão derrubaria a seita conhecida como testemunha de Jeová, tá bom? Um grande abraço para você, irmão Israel, para você também que está assistindo esse vídeo. Pode vir aqui comentar no meu vídeo. Espero que você seja uma pessoa educada, né? Me pareceu educado. E espero que você continue assim. Lógico, alguns comentários de pessoas que usam palavras de baixo calão,
eu excluo o comentário, é desnecessário isso. Eu acho que não tem precisão disso, tá? Então, mas tem gente que gosta de ofender. Eu não ligo para a ofensa em si, mas talvez outras pessoas leiam aquela ofensa e talvez até seja ruim até para a própria pessoa que ofende o outro, porque elas vão começar a ver aquela pessoa que está ofendendo como um agressor mesmo, né? E acaba revelando mesmo, né? Os frutos da pessoa, ela vem nesses comentários virulentos, raivosos, né? É desnecessário isso. Eu acho muito desnecessário. Mas pode ficar à vontade para criticar, não tem problema quanto a isso aí não. Só não usar a palavra de baixo calão, tá bom? Um abraço para vocês, pessoal, tudo de bom. Cheguei na minha cliente aqui e vou tomar um café com ela e o esposo dela, tá bom? Um abraço, tudo de bom, espero que vocês sejam felizes e estejam em paz. Tchau.